Deus se manifestou plenamente na vida de Cristo de tal maneira que a gente não via nada de Cristo, que tudo que era visto nele era a vida do Pai. Isso significa, irmãos, que se nós permitirmos, Deus vai habitar na nossa vida com tal plenitude, com tal poder, que as nossas obras da carne serão abafadas de tal maneira que nada do nosso eu vai se manifestar. E que tudo que vai se manifestar na nossa vida vai ser a vida de quem? Do Pai. As pessoas vão olhar para o Paulo e vão falar, não, mas não é o Paulo. Isso aí é Deus. Não é o Carlos, é Deus. Porque as obras do Pai se manifestarão na nossa vida, assim como se manifestaram na vida de Cristo. Vamos para mais um texto interessante. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. À medida que a gente vai desenrolando a mensagem, os irmãos vão entendendo um pouco melhor o ponto que a gente quer chegar. 2 Coríntios 4, 6. Em Israel, irmãos, havia um costume bem interessante. Quando o israelita queria que uma mensagem ficasse bem gravada na mente das pessoas, ele dava ênfase repetindo. Vejam que Jesus, quando ele ia dizer alguma coisa importante, ele dizia, em verdade te digo. Veja que ele repetia, né? Ou seja, para dar ênfase na frase. Quando os irmãos verem que a gente está repetindo uma frase aqui na frente, entendam que é com o objetivo de que essa mensagem fique gravada na nossa mente, tá bom? É uma ênfase que a gente está dando. 2 Coríntios 4, versículo 6. Nós vamos ler esse versículo sobre a perspectiva divina e depois sobre a perspectiva humana. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para o conhecimento da glória de Deus aonde? Deus resplandeceu em nosso coração para o conhecimento da glória de Deus na face de quem? De Cristo. Pergunto para os irmãos, quando nós olhamos para a face de Cristo, o que nós vemos? Cristo. Eu olho para Cristo e vejo Cristo na face de Cristo. É isso? Quem que era visto na face de Cristo? Pai. Então quer dizer que a gente olhava para Jesus e a gente não via Jesus. A gente via quem? O Pai. Agora, imagine que incrível, irmãos. Quando nós olhamos para Cristo, nós não vemos Cristo em Cristo. Nós vemos o Pai em Cristo. Porque Cristo se esvaziou para que o Pai pudesse brilhar com toda a sua glória na vida de Cristo. Ele assumiu a carne humana e como por meio de um véu, ele velou de tal forma os raios da glória de Deus, de uma maneira que o homem pudesse ver e viver. O homem pode ver a Deus? Não. Por quê? Porque a Bíblia diz que a glória do Senhor é o quê? É um fogo consumidor. Por isso Jesus esvaziou-se do seu eu. Permitiu que o Pai habitasse em um templo humano. Lembram da doutrina do santuário? Lembram da doutrina do santuário? Deus falou assim, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. O santuário representava a quem, irmãos? A Cristo. A Cristo, irmãos. E depois também a nós. Mas em primeiro lugar a Cristo. Por fora o santuário era bonito ou era feio? Feio. Feio, irmãos. Era de pele de animal, toda feia, de texugo ainda. Uma pele feia por fora. Tinha uma aparência feia por fora. Mas por dentro o que brilhava? A glória de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus veio em carne humana, ele não tinha beleza nem formosura por fora. Mas dentro dele o que brilhava? A glória de Deus. E essa glória de Deus que brilhava nele, refletia-se em tal forma nos atos de bondade, que nós podemos olhar para Jesus e entender qual é o caráter de amor do Pai. Para entender quem é o Pai, precisamos olhar para Jesus. Ele é a manifestação visível do Pai. 2 Coríntios 3, versículo 18, um pouquinho acima. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Aqui nós temos um espelho. O espelho tem reflexo próprio?
Reflexo próprio? A imagem do espelho é a imagem própria dele? Não. O que o espelho faz? Qual é a função dele? Refletir. A Bíblia diz que nós podemos contemplar a glória de Deus, mas por meio do quê? Do espelho, certo? Quem é o espelho de Deus que veio aqui na terra para refletir a glória de Deus? Cristo. Quando nós olhamos para o espelho que é Cristo, nós vemos em Cristo a glória de quem? Do Pai. E ao olhar para essa glória do Pai no espelho que é Cristo, a Bíblia diz que nós somos transformados. Como? De glória em glória. A glória do Pai vai para Cristo como um espelho e reflete em quem? E nós somos transformados. E se alguém olha agora para o Paulo, que está olhando para o espelho, que está refletindo a glória do Pai, e vê a glória de Deus no Paulo, quem que a pessoa vai ver no Paulo? O Paulo mesmo? Quem que vai ver? Deus. Vê Deus. Lembra que quando Pedro e João foram levados lá perante o Sinédrio, eles olharam para Pedro e João, viram a maneira como Pedro e João se portavam e eles reconheceram: esses homens estiveram com Jesus. Por quê? Eles estavam refletindo a imagem de Cristo. Inclusive na fala, né? Inclusive na fala. Né? Então isso é algo muito interessante, irmãos. E eles não eram nem letrados, né? Falavam. Exatamente. Deixaram de viver para si e permitiram que Deus se manifestasse na vida deles. O motivo de Jesus assumir a natureza humana, isso é muito sério, irmãos. O motivo de Jesus assumir a natureza humana era porque o Pai desejava se manifestar para o ser humano. Mas se o Pai viesse aqui, ele mataria, fulminaria o ser humano com a sua glória. Então Deus proveu um meio para que pudesse ser revelado aqui na terra. E Ellen White diz que só havia um ser em todo o universo que podia revelar o caráter de Deus, porque ele era o único ser que conhecia o caráter de Deus. E quem era esse ser? Jesus. E Jesus assume a natureza humana no plano da redenção e fala assim: Pai, eis-me aqui. No rolo do livro está escrito sobre mim: eis-me aqui para cumprir a tua vontade. A tua lei está dentro do meu coração. Jesus assume a natureza humana e permite que só a vida do Pai se manifeste na vida dele. Então, estamos aqui. Jesus veio e Deus habitou em Jesus. Pergunta: quanto de Deus que habitou em Jesus? 100%. Quanto? 90%. Não? Quanto? 100% de Deus se manifestou em Cristo. Colossenses 2,9 diz assim que toda a plenitude da divindade habitava nele corporalmente. 100% de Deus se manifestou em Cristo. Isso significa, mais uma vez, repetindo para gravar, que glorificar a Deus é ser tão esvaziado do nosso eu, que Deus, e Deus somente, é visto na nossa vida. A justiça dele, o caráter dele, a glória dele, os atos de bondade dele, todos são revelados na vida daquele que se esvazia do seu eu e permite que Deus se manifeste. Em Cristo, na pessoa de Cristo, é revelado o que Deus quer fazer em nós. E tudo que se passou com Cristo é com o objetivo de que se passe conosco agora também. E nós, quando nós contemplamos a Jesus, como a gente viu naquele texto de 2 Coríntios 3,18, nós somos transformados e o mesmo processo que aconteceu com Cristo acontece também conosco. Lembrem-se daquele texto de Ellen White: faríamos bem se pelo menos 1 hora por dia meditássemos na vida de Cristo, especialmente nas cenas finais. Irmãos, quando Deus disse assim, haja luz, o que aconteceu? Houve luz, certo? A palavra de Deus é viva ou não é? Deus disse que se você olhar para o espelho, que é Jesus, se você contemplar Jesus, você vai se transformar. Vocês creem? Sim. Isso significa que ainda que você não sinta, ainda que você não perceba nenhuma mudança em você, quando você olha para Jesus, medita em Jesus, estuda sobre a vida de Jesus, automaticamente você está sendo transformado.